Olá, pessoal. Esse é mais um episódio do Farol da Baixada, o podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e Região. Hoje nós vamos abordar um tema muito importante, esteve em voga na mídia aí durante muitos meses. Creio que recentemente já meio que saiu da mídia, mas é importante a gente entender porque o tema não acabou. É o conflito Palestina-Israel. Né? E para isso, a gente trouxe aqui um time fantástico de pessoas experientes no tema, para não ser aquela coisa, eu disse, eu li, eu acho. Gente que tem experiência de décadas no assunto, tem fontes e experiência de vida. Então, o professor, posso chamar de professor? A Verônica já chamou de professor. É difícil recuar agora. Agora é professor, agora está falando sobre um assunto, é professor. Emir Murad. Tudo bem, Emir? Tudo bem, boa tarde. Prazer, viu? Muito obrigada por você todo. ter aceito. Nossa, veio de São Paulo para dar uma palestra aqui na Universidade Católica, depois a gente conversa mais sobre isso. Sobre esse tema, né, da Palestina, o povo palestino, o Estado palestino, enfim, sobre o conflito. E o Emir é secretário-geral da COPLAC, que é a Confederação Palestina Latino-Americana e do Caribe, ex-secretário-geral também da Federação Palestina, Árabe-Palestina do Brasil, entre outras entidades, desde a juventude, né, Emir? Você milita em pró da dignidade do povo palestino. Então, aqui nós temos também o Luiz Fernando Mocelin, é professor da Universidade Católica de Santos. Muito obrigada. Prazer enorme. De Relações Internacionais, é um cara também especialista nessa área, em China. Vamos aqui ter um podcast, né? Com certeza. Luiz Fernando, em breve, né? Em breve. Estaremos. Obrigada, viu, Luiz Fernando? Eu que agradeço. E o nosso sócio querido, professor querido, Ricardo Galvanese, é professor também da pós-graduação na área de educação. E os dois, o Luiz Fernando e o Galvanese, são componentes e também coordenadores de um grupo de solidariedade a Gaza. Na verdade, é isso, né? E a gente tem uma extensa programação, foi desenvolvida na Universidade Católica, e depois a gente vai falar, vocês podem colocar aí, o programa vai ao ar na segunda-feira. Então, quem se interessa, vocês vão se interessar com certeza, podem participar dessas palestras, vai estar com certeza gravado e sendo transmitido, né, nas redes sociais, YouTube e tudo mais. Então, vamos começar. É um prazer muito grande, Emir, viu? Você de verdade está aqui. A gente está aproveitando a sua vinda a Santos, não é sempre que a gente tem uma figura desse calibre aqui na nossa região, ainda mais com esse tema que nos é tão caro, né? Aliás, seu nome é o nome do meu pai, né? Meu querido falecido pai. Você me falou. Eu acho que para a gente iniciar, a gente pode contextualizar esse conflito, né? Porque muita gente, algumas pessoas podem achar que isso começou ano passado, começou em outubro, por que isso está acontecendo? Agora, com a tecnologia, a gente tem a oportunidade de tudo que acontece no mundo, a gente ter acesso, né? E ter acesso através, inclusive, não só das grandes mídias. É importante que se registre isso. Então, a causa palestina ganhou adeptos, milhões de adeptos pelo mundo todo, diversas manifestações e tal. Então, esse conflito não começou agora. Eu acho que era importante você contextualizar, resgatar um pouco da história. Bom, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês e com nossos amigos professores aqui da Unisantos. Eu tive a honra hoje de fazer uma palestra lá e vou fazer uma outra, né, às 19 horas. Então, eu estou muito motivado porque me receberam com muito carinho e eu fiquei muito animado, né? Estou muito animado. Nelson Mandela,
que o mundo inteiro conhece, ele, após sair da prisão, depois de 27 anos, ele foi para Gaza, que Arafat estava em Gaza, e o Arafat o recebeu em Gaza. Né? Isso 1993, 94. E o Mandela proferiu uma das frases mais significativas sobre a questão palestina. Ele disse: a libertação nossa aqui na África do Sul não será completa enquanto os palestinos não tiverem a sua liberdade. Então, isso demonstra a capacidade da resiliência e da resistência palestina ao longo de mais de 80 anos de conflito, onde esse povo é vítima de massacres, de expulsões, de demolições de suas casas, de proibição do direito de ir e vir em sua própria terra milenar, né? E além, né, do genocídio que foi visto pelo mundo todo nos últimos 10 anos. Essa é a saga do povo palestino, né, que não se dobra, não se rende e continua resistindo. Portanto, a falácia que a imprensa, vamos dizer, que se alvora em poder editar as opiniões, né, ou não receber todas as opiniões, diz que a guerra era uma guerra entre Israel e Hamas. Mentira. A guerra era entre Israel, que queria exterminar e quer exterminar o povo palestino de Gaza, ao menos expulsá-lo totalmente de Gaza. Então, esse conflito não começou hoje. Einstein, outra celebridade mundial, disse isso na década de 40, quando foi convidado pelo movimento sionista, né, a juntar esforços para a construção do Estado israelense. E ele disse com todas as letras: isso não vai dar certo. Isso está documentado no New York Times, numa carta que a punho do próprio Einstein. Mahatma Gandhi também disse a mesma coisa. Né? A Palestina é para muçulmanos, judeus e cristãos. O projeto de destruir a Palestina, ele remonta do início do século passado. Né? E estamos até hoje com a solidariedade internacional, né, com a ajuda de muita gente como vocês, né, que mantém viva e acesa a chama palestina. Emir, eu acho que, por exemplo, logo assim, depois da Primeira Guerra, né, que os grandes vencedores foram, você até coloca a França, a Inglaterra, e repartiram, então, o território, né, parte ficou para a França, parte ficou para a Inglaterra, porque o movimento sionista, depois eu acho que a gente vale a pena voltar como começa, como inicia, se alia, não é isso? A essas potências, né, a Inglaterra, na verdade, e aí ganha força para colocar em prática o seu projeto, não é isso? Você... É bom dizer o seguinte, os judeus que estavam na Europa, que são da Europa, eles não são da Palestina. O palestino nunca saiu da Palestina, mas os judeus saíram da Europa para colonizar a Palestina. E os judeus não de uma maneira geral, eu digo o movimento sionista, né? É importante dizer que, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, os ganhadores da guerra foram França e Inglaterra. Quem perdeu essa guerra foi o Império Otomano, que é a Turquia de hoje, né? E ao ganharem a guerra, eles dividiram a região entre eles. Sabe, o que interessa à França? Eu vou ficar com o Líbano e com a Síria. Né? O que interessa à Grã-Bretanha? A Palestina, a Jordânia e o Iraque. Isso foi o acordo de Sykes-Picot, que é os dois sobrenomes dos ministros de França e do Reino Unido, Grã-Bretanha.
E a Grã-Bretanha estabeleceu um mandato britânico na Palestina, a partir de 1919. Isso numa situação que os palestinos, né, sempre foram invadidos, né, por vários séculos. Lá teve os persas, os babilônios, os romanos, e outras... Os egípcios, os gregos, os macedônios. Diversas invasões. É. E o palestino continuando na Palestina. O movimento sionista, que começou seu primeiro congresso em 1897, parte dele, um bloco dele, queria constituir um Estado judeu na Palestina, porque eles eram perseguidos na Europa, na Rússia, em outros países da Europa, então achavam que, constituindo um Estado judeu, poderiam se proteger e não sofrer mais perseguição. E tinham 3 propostas: Uganda, Argentina e Palestina. Eram 3 os lugares. 3 os lugares. E o outro bloco chama os assimilacionistas, que diziam o seguinte: olha, eu sou polonês judeu, eu não sou judeu polonês. Eu sou nascido na Polônia, minha nacionalidade é polonesa, então eu vou me dar melhor com o meu vizinho, conhecer melhor a sociedade onde eu vivo, me inserir dentro do meio onde eu me encontro. Né? Eram os assimilacionistas, que achavam que com isso poderiam ter uma vida segura e harmoniosa na sociedade onde eles vivem. O bloco sionista do Estado judeu perdeu a votação nesse congresso. Os anos se passaram, só que o capital sionista começou a estabelecer algumas colônias na Palestina, já nos primeira e segunda década do século passado. Os Rothschild, né? Os Rothschild, os judeus que tinham muita riqueza na Alemanha e em outros países, começaram a patrocinar pequenas colônias. Chegavam na Palestina e compravam algumas terras. Era uma questão comercial mais, né? Não era uma questão de tomar espaço, de colonizar. Né? Foram se infiltrando na Palestina. Os anos passaram e veio a Segunda Guerra Mundial, onde antes do Holocausto, antes do Hitler promover a solução final dos judeus, que foi nos campos de concentração, né, houve acordos entre Hitler e o movimento sionista para promover a imigração em massa para a Palestina. Em troca, os judeus financiavam o projeto armamentista de Hitler, porque eles tinham muito dinheiro, e promoviam essa aliança financeira com o Estado alemão. Os ricos foram se dando melhor, os judeus, né, e iam financiando esse projeto e mandando judeus para a Palestina. Aí, em 1936, já teve uma greve geral na Palestina. Os britânicos ainda comandavam, a governança era britânica. Só que os britânicos, desde que chegaram, começaram uma aliança também de promover a imigração, chama o Livro Branco, né? A promoção da imigração judaica para a Palestina. Por que os britânicos faziam isso? Porque em 17, o Lord Balfour, ministro inglês, promoveu a Declaração de Balfour, entregue na mão do Rothschild. O que dizia essa Declaração de Balfour? Que a Inglaterra vai ajudar a promover a construção do lar nacional judeu na Palestina. E aí se formou essa aliança. Por que não em Uganda? Por que não na Argentina? Não é por causa da religião, do reino de Davi, de 2000 anos atrás. É porque os poderosos que venceram a guerra não estavam nem em Uganda e nem na Argentina. Eles estavam no Oriente Médio, que já tinha o petróleo jorrando.
também nessa época. A Revolução Industrial, né, lá na Inglaterra. Então, vários fatores não religiosos. É lógico que a religião é usada como meio de manipular a boa-fé das pessoas, né? E aí, a partir da perseguição mais intensa e ostensiva contra os judeus na Alemanha, se deu a prisão dos judeus em campos de concentração. Você não vai encontrar os ricos nos campos de concentração. Você não vai encontrar a burguesia judaica nos campos de concentração. Vai encontrar os grandes, poderosos judeus que fizeram aliança com Hitler. Porque eles não estavam o sionismo não estava preocupado em ajudar o seu povo, estava preocupado em levar judeus para colonizar a Palestina. Então, essa é a configuração da geopolítica do sionismo com as potências, com a potência do Império Britânico na época. Lembra da frase que a gente não sabe onde o sol se põe no Império Britânico? Era poderoso. Não tinha mais o Império Otomano. Quem ascendeu foi a Inglaterra e França, né? E depois, evidentemente, teve você pode ver, não sei se aparece no mapa, né? Mas no início do século, havia menos de 5% a 6% de judeus na Palestina. E com o decorrer do ano, esse número foi aumentando, né? E foi aumentando de forma massiva, né? Até que houve a notícia do Holocausto se espalhou pelo mundo, a comoção, evidentemente, foi grande, né? E não faltava motivo para isso, né? E nós também achamos que isso nunca mais tem que se repetir. E para o povo palestino também, a gente diz que não tem que se repetir para nenhum povo. Para nenhum povo. Mas é uma estratégia de poder, né? Porque não é só colonizar, assim, ocupar a terra. Porque você poderia ocupar a terra ou estar em umas cidades, né? Colocar judeus nas cidades, né? E aumentando as cidades. Tem muito judeu, por exemplo. Mas não, é em detrimento de expulsar os outros e matar os outros. Quer dizer, não podem conviver com outro povo. Isso eu acho que não é? Porque, por exemplo, os imigrantes vêm para cá, né, tiveram terra, tiveram isso, tiveram aquilo, e convivem. Mas lá na verdade, você tem que exterminar o outro povo, não pode conviver com ele. Hoje, inclusive, na palestra, eu mostrei algumas frases. Sim. Que está nos slides que eu mostrei, das frases de alguns sionistas, desde o início do século passado até 1940 e pouco, que diz exatamente isso. Nós temos que ter a capacidade de fuzilar, não só de colonizar, mas de fuzilar. Então, a colonização sionista é uma das únicas no mundo que pretendia substituir um povo nativo por outro povo estrangeiro. A África do Sul, a apartheid na África do Sul, ela não expulsou, ela separou o Bantustão, que chamava os Bantustões, ela separou o povo negro, né, numa determinada região da África do Sul, né, para ali eles ficarem cercados. Na Palestina, não, eles queriam expulsar o povo palestino. E isso, evidentemente, começou a ter lugar, essas expulsões. Teve um determinado momento que os sionistas entraram em desacordo com o próprio mandato britânico, né, porque viram que eles estavam já passando de certos limites. A ONU decide, em 1947, fazer o plano de divisão da Palestina. O que a gente questiona é que não tinha um estatuto da ONU o poder de ficar dividindo países, de regiões. Isso aqui é para você, isso aqui é para mim. Isso não existe. Então fizeram a revelia do povo palestino. Dividiram eles faziam parte minoritária em termos de população em 1946, né?
dividiram 47% do território para a maioria, que era palestina, e 57% para a minoria, que era judaica. E as áreas mais férteis ficaram para a área judaica. Né? Vocês podem depois constatar no mapa, isso é fácil de achar no Google ou em outros lugares, o mapa de divisão da Palestina. Esse mapa, a partir de 47, começou o plano Dalet de expulsão dos palestinos, expulsaram 750 mil palestinos, que é quase metade da população naquela área da Palestina ali. Só que não conseguiram expulsar todos, alguns ficaram, para decepção deles, que estão hoje parte de Israel. Tem cidadãos israelenses que são palestinos, só que são cidadãos de segunda categoria. Sim. Porque a lei do Israel é que é um Estado judeu, já consagrada a votação no parlamento israelense. Portanto, meus amigos, a divisão da Palestina deu início à catástrofe palestina, a Nakba. Em árabe, Nakba. Em português, a tradução é catástrofe. Então, todo dia 15 de maio de 48, aliás, o mês de maio todo se celebra, se recorda a Nakba, né? A catástrofe palestina, que tem continuado. Quer dizer, o que aconteceu em Gaza, o genocídio, não começou esses 2 últimos anos. A catástrofe palestina começa muito antes, como Sim. eu estou aqui relatando. Né, isso é histórico. Inclusive, uma das outras leis em Israel é proibido usar a palavra Nakba no dia 15 de maio. É proibido lembrar da Nakba. Isso é um tema proibidíssimo em Israel. Você fala Nakba, o parlamento israelense treme, né? Essa é a realidade do povo palestino, que se resume assim, por que lutam os palestinos? O que querem os palestinos? Né? Os palestinos querem a autodeterminação, quer dizer, o estabelecimento do seu Estado palestino e o retorno dos refugiados, que na época eram 700 e poucos mil. Esses 750 mil hoje são 6 milhões. É o maior grupo de refugiados no mundo. E tem um organismo que cuida, né, da ONU, a UNRWA, a UNRWA. Ela foi criada para cuidar dos refugiados palestinos. E esse foi um critério para admitir Israel na ONU, que ela pudesse permitir o retorno dos palestinos. E até hoje... Que a ONU não está... A única resolução das dezenas e dezenas sobre a questão palestina na ONU, só uma Israel cumpriu. A admite como membro da ONU. É a única. Antes da gente passar, porque aí já tem, eu acho que outras questões, é isso que você está falando, que já vem desde, né, do começo do século anterior, dá para a gente perceber no mapa. Não sei se vocês vão ver só... Está dando para ver no mapa? Eu acho que o pessoal vai conseguir ver só a parte verde, mas vejam, vocês conseguem perceber que o primeiro mapa da esquerda, ele está todo verde, ele é grande, é uma região grande, era toda a Palestina, certo? Aí o que o Emir está falando é que já isso antes de 46. Depois, olha... a parte verde vai diminuindo. Vocês talvez não consigam ver, mas tem uma parte branca ali que está sendo... O que deixou de ser verde, gente, foi sendo tomado pelos judeus, né? Pelo Estado de Israel. Aí, olha, depois de 49 a 67, que é o terceiro mapa, a região verde é menorzinha ainda, ou seja, está diminuindo. O restante daquele verdão lá foi sumindo. E hoje em dia, anos 2000, né? Agora é pior ainda. Aí está 12%, acho que agora são 9%. Tem apenas uns fragmentos verdes que você consegue. E aquela região bem estreitinha, litorânea, é a faixa de Gaza.
né? Que a gente fala. Então, assim, o Estado palestino hoje, que é reivindicado, que muitos países, inclusive, dizem que querem, né? Que apoiam, que é uma das soluções, seria uma das soluções para o conflito. Não sei aonde seria esse Estado palestino. Olha, como é bem reduzido a área verde, não é isso? Sim, ali fica muito nítida a ocupação israelense sobre a Palestina. Você partindo do primeiro mapa, onde tem mais verde à esquerda, ali são 95% mais ou menos da Palestina histórica em verde ali, né? Em verde. O que tá branco no meio do verde são a parte da colonização judaica Anterior, na Palestina, já promovida pelo movimento sionista. Depois, o segundo mapa é o plano de divisão da ONU, que a ONU decidiu a revelia dos palestinos, né, decidir a divisão da Palestina em 2 estados. O que aparece em verde seria o Estado palestino, o que não aparece em verde seria o Estado de Israel. Só que esse Estado palestino corresponde a 47% da Palestina histórica, sendo a população palestina mais de 80% da população. E o mapa e a outra parte do Estado de Israel é 57%, sendo os judeus a minoria, né? E nas áreas mais férteis da Palestina. Depois, o terceiro mapa, a partir de 67, tem a Guerra dos 6 Dias, onde Israel ocupa mais áreas do que seria o local determinado pela divisão da Palestina. Depois, em 2000, corresponde a 22%. Hoje já está em 9%, porque esse Estado, onde seria hoje o Estado da Palestina, que é aceito por consenso internacional quase, né? Porque hoje tem 194 países membros da ONU. 159 deles reconhecem o Estado da Palestina. Mas qual o Estado? Em que fronteira eles reconhecem? Reconhecem que o Estado tem que ser na faixa de Gaza, na Cisjordânia, que é o terceiro mapa em verde, e em Jerusalém Oriental. E você vê que não tem continuidade de território. Você tem que passar pelo território israelense para chegar em Gaza, né? Mas isso nada está acontecendo ainda, né? Tudo isso aí está cercado e ocupado por Israel. Dentro da Cisjordânia tem quase 1 milhão de colonos judeus. Como é que você vai viabilizar o Estado palestino fazendo mais colonização no que está previsto para ser o Estado palestino? Você está provocando e criando dificuldade. Sabe? Você não está ajudando na paz. Né? Lembrando que essa ocupação é a força. Totalmente. É destituindo as famílias, é matando gente, forçando a emigração das pessoas. Não é assim, olha, tem uma terra vazia aqui que eu estou pegando. Não. Tudo isso aconteceu na força. Você pega hoje, por exemplo, vamos fazer uma conta básica. Em 2 anos de genocídio, você teve 70 a 80 mil mortos. Metade ou mais, 60 a 70%, mulheres e crianças. Mulheres e crianças. Eles não acabaram com o Hamas. Dizem que a guerra é por causa do Hamas. Então, vocês têm o melhor exército do mundo, que dizem que... E precisou de 2 anos para... Agora, se falar que o objetivo é realmente exterminar o povo palestino, aí eles estão seguindo o objetivo. Mas falar que é uma guerra entre Hamas e a Palestina é ofensivo para a nossa inteligência. Né? É ofensivo isso aí, porque não tem lógica. Então, você faz uma conta, 3% da população de Gaza foi exterminada. Vamos pôr 3%. Tem 2.300.000. Quanto dá essa conta? 3%? 600. Uns 70 mil. Vamos 70. pôr 3% de 200, vamos pôr 200 milhões de brasileiros, quanto que é? 6 milhões.
Imagina em 2 anos 6 milhões. matar 6 milhões de brasileiros. O que aconteceria com o mandante desse genocídio? Tem um que matou aí uns 700 mil na pandemia, né? Mas eu estou falando de 3% da população, é 600 mil. 6 milhões. 6 milhões. Como é que ficaria? O que o mundo ia dizer? Qual seria a reação mundial vendo que alguém está matando 6 milhões de brasileiros em 2 anos? Será que eles ficariam inertes e passivos como ficaram durante esses 2 anos? Precisou pôr na cara deles que tem criança pedindo o que comer, o que beber, escancarar. A primeira TV, não sei se eu posso dizer o nome aqui, mas a TV Bandeirantes foi que melhor mostrou algumas cenas que tinham que ser mostradas, que outras emissoras não quiseram mostrar. Porque tem rabo preso, como se diz no ditado popular, tem rabo preso com certos poderes, né, que estão aí, qual o crime organizado no Brasil está incrustado já em vários setores da vida pública brasileira. Né? E não adianta matar os de baixo se não pegar os de cima. Né? Então tem muita coisa que a gente fica fazendo certas analogias, né? Mas é para o bem que a gente faz, não é para o mal. A gente não quer o mal de ninguém. A gente quer que apenas o povo palestino tenha seu lugar que lhe pertence, né? Que chama Palestina, né? Que tem milênios, né? Que vem de muito tempo isso. Né? Você não vai ouvir, eles falam assim, não, que o povo é escolhido por Deus, o povo de Israel é um povo escolhido por Deus, ou é a terra prometida, né? Dos judeus por Deus. Aí eu digo o seguinte, olha, quem é da fé e acredita em Deus, não vai acreditar num absurdo desse. Porque seria Deus tão maldoso assim, para fazer nascer um diferente do outro, porque a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz, vocês nasceram um igual ao outro, né? A semelhança do outro, né? Então, ou Deus é grilheiro de terra, que fica dividindo terra, é agente imobiliário, é corretor de terrenos, e que fica dividindo. É um absurdo acreditar que isso venha de Deus, né? Então, o conflito não é religioso, porque tem alguns mal intencionados, pessoas mal intencionadas que dizem o seguinte, olha, esse conflito é muito complexo, já tem 4.000 anos. Mentira, não tem 4.000 anos. Ele tem no máximo 1 século, que é nada para o ser humano. 1 século na nossa vida não é muita coisa, mas para a história de um país, da humanidade, não é muita coisa, né? 1 século. Né? Então, essa é a situação. Eu acho que assim que o Emir chama muito bem a atenção, é porque a gente está assistindo hoje, ao vivo e a cores, um genocídio, uma carnificina com proporções que ultrapassam todo e qualquer limite moral. Né? Então, é até impressionante a gente pensar, né? Eu, por exemplo, minha juventude toda, eu fiquei pensando como que o mundo ficou. Essa era uma dúvida que sempre me angustiava. Né? Como que na Segunda Guerra Mundial o mundo assistiu parado o holocausto do povo judeu. Né? E a gente ficava com aquela ideia que nunca mais isso aconteceria, né? Que hoje, pode ser assim, as pessoas teriam uma consciência moral mais desenvolvida, né? Enfim, o senso ético da humanidade teria evoluído, etc. Né? Mas o que a gente está vendo é que há um agravante. Né? Por exemplo, parte do que aconteceu com os judeus, né, se deu de forma não pública, né? Nos campos de concentração, nas câmaras de gás, etc. E muitos ficaram sabendo depois. Né? Hoje, pode ser assim, o escândalo disso é que a gente está vendo por essas... Né, os próprios palestinos
estão filmando o tempo todo a violência, a carnificina, o massacre, o genocídio que eles estão sendo submetidos. Né? Então, é nesse sentido que me parece que é até mais grave, porque a gente não pode dizer que a gente não sabe o que está acontecendo. Né? O mundo todo está assistindo esse espetáculo do horror. Né? Essa foi até uma das, pode ser assim, a razão principal pela qual na Universidade Católica de Santos a gente criou essa programação, né, que hoje a gente está tendo aqui a honra de ter a participação do Emir Murad, né, pode ser assim, um aguerrido militante, lutador, defensor da causa do povo palestino, que é um povo que está sendo massacrado há décadas. Né? A gente conseguiu superar o apartheid na África do Sul, né? A Índia conseguiu se libertar do domínio britânico, assim por diante, e a gente já está aí caminhando para 80 anos de um massacre, né? A Nakba, que não acaba, né? Essa catástrofe que se dá sobre esse povo não acaba. E agora atingiu um patamar insuportável, né? Até na Universidade Católica de Santos a gente tem um compromisso, né? A universidade ela é católica, mas ela é plural, pode ser assim, né? Na composição, no alunado, nos professores, mas a gente tem um compromisso muito claro na universidade com a perspectiva humanista, né? Então, uma universidade católica não pode ser outra coisa senão, né? Pode ser assim, uma instituição que promove uma visão humanista, né? E, nesse sentido, o que a gente está vendo é um espetáculo do anti-humanismo, né? Pode ser assim, da negação daqueles valores fundamentais. Quer dizer, quando a gente tem acesso, né? E eu faço isso, eu por quase que um dever de consciência, eu que não sou afeto, né? Não sou muito ligado em redes sociais, eu pego lá o meu Instagram, o meu Facebook todo dia e coloco essas imagens que vão chegando da Palestina. E a gente tem, pode ser um volume muito grande de informações. Quem quiser ter acesso a esse material é só ir lá no Instagram e procurar pela FEPAL, né? FEPAL todo dia está postando esses vídeos. Então, assim, a gente não pode hoje dizer que nós não sabemos o que está acontecendo, né? Uhum. Alguns alemães, né, que moravam perto de campos de concentração alegavam, a gente não sabia o que tinha lá, sabia que ia gente presa, etc. Né? Então, isso hoje a humanidade não pode afirmar, porque a gente sabe, a gente está vendo, a gente está veiculando, pode ser assim, né? Não a grande imprensa, a imprensa hegemônica, né, desgraçadamente, muitas vezes atrelada, né, pode ser assim, né, o lobby sionista fica muitas vezes, né, deformando a informação ou retendo a informação. Né? Mas o que a gente está assistindo hoje é, digamos assim, o ápice de um processo absolutamente desumano. Né? Então, não dá mais para dizer que as pessoas não têm consciência disso. Né? A informação está circulando. E é nesse sentido que, então, na Universidade Católica, a gente, esse semestre, está fazendo uma intensa programação. Uhum. Já tivemos rodas de conversa com refugiados palestinos, já tivemos palestras, tivemos um ato interreligioso muito bonito. Estava, né, o nosso, agora, bispo diocesano, na época estava na condição de bispo adjunto, o Dom Joaquim Moll, uma mãe de santo, um pastor evangélico, um reverendo anglicano, um líder espírita. Enfim, a gente fez um ato. Exatamente, e o imã, né, da mesquita aqui da mesquita islâmica de Santos, né, da mesquita de Santos. Então, a gente fez um ato interreligioso, né, para mostrar, inclusive ia participar desse ato um rabino, né, um rabino Alexandre Leone, né, que é de São Paulo. Ele até queria participar, mas no dia não tinha como ele vir, enfim. A gente está vendo até da possibilidade de convidá-lo para um outro momento, enfim, porque assim, é algo que atinge toda a humanidade. Né? De certa forma, o que já acontecia na Palestina, e agora mais do que nunca, é o fracasso da humanidade. Né? Ou seja, se a gente não pode impedir que crianças sejam queimadas, né, literalmente explodidas, mulheres grávidas sendo metralhadas, né, idosos sendo, enfim, né, mortos pela violência das bombas do Estado de Israel, se a gente não consegue impedir isso, a gente fracassou como humanidade. Né? É muito grave o que está acontecendo no mundo,
E não é algo que diz respeito somente ao sofrimento do povo palestino. Né? De certa forma, é o nosso fracasso. Né? Então, se a gente não consegue ter uma consciência moral que nos acuse da gravidade que está acontecendo no mundo, nós fracassamos como humanidade. E a gente não pode aceitar esse fracasso. Né? Então, é nesse sentido que na Universidade Católica de Santos a gente, né, está fazendo toda essa programação. E deixa eu até aproveitar e já fazer uma propaganda aqui. Né? Possivelmente esse vídeo esse podcast deve ir ao ar na segunda-feira, dia 17, não é isso? 17 de novembro de 2025. E aí, no dia 18 de novembro, né, já fica aqui o convite, quem quiser vir assistir, a gente vai ter a palestra do professor Bruno Huberman, que, por sinal, é judeu, professor da PUC de São Paulo, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, um pesquisador, né, dessa temática, integrante de um movimento muito rico, pode ser assim, né, de propostas, que é um movimento chamado Vozes Judaicas pela Libertação, que é um movimento de judeus antisionistas, de judeus que se solidarizam com o sofrimento do povo palestino. Então, ele vai dar uma palestra na Católica de Santos na terça-feira, dia 18, às 19 horas, está todo mundo convidado. E no dia 19, que é a quarta-feira, que antecede ali o feriado, né, do dia 20 de novembro, na quarta-feira de manhã, às 9h30, vem o Walid Rabah. O Walid Rabah é o presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil e que tem também desenvolvido, assim como o Emir, tem feito um trabalho exemplar de denúncia, de sensibilização. Então, ele vai dar uma palestra na Católica, aberta a todo mundo, quem quiser, é só ir lá na Avenida Conselheiro Nébias 300, né? O nosso campus do Aindilho. Então, às 9h30 da manhã, da quarta-feira, dia 19, a palestra com a Walid Rabah. E à noite, às 19 horas, a gente vai ter também uma palestra com a Cláudia Mendes e com o Rafah Al-Najjar, que são ativistas da causa palestina. A Cláudia é uma militante, atuante da causa palestina, mulher islâmica, que luta aguerridamente, né, e denuncia talvez aquelas que sejam as maiores vítimas, né, dessa carnificina, que são as mulheres islâmicas, e a situação das mulheres islâmicas e das crianças, né, das mulheres e crianças palestinas, perdão, né, que estão sendo mortas. E o Rafah Al-Najjar, ele também é um militante dessa causa e ele participou da Frontilha, né, aquele conjunto, aquele movimento internacional, né, agora recente, né, de pessoas dos 4 cantos do mundo que foram em embarcações, né, pelo mar, né, na direção de Gaza para prestar solidariedade, levar alimento, medicação, etc. E foram atacados pelo Estado de Israel, foram presos, né, depois foram deportados. Então, ele vai contar muito dessa experiência dele, que é uma experiência, pode ser assim, ele vivenciou na pele, é um brasileiro, né, apesar, né, de família de origem árabe, e ele vai contar um pouco dessa história. Então, só retomando aqui, fazendo um pouco a propaganda já, dia 18 de novembro, a palestra do Bruno Huberman, pesquisador da PUC, e dia 19 de novembro, de manhã, o Walid Rabah, e à noite a Cláudia Mendes e o Rafah Al-Najjar. Então, enfim, e a gente vai depois tendo outras atividades, mas a ideia é exatamente trazer à tona isso que o Emir está mostrando, ou seja, agora a gente está assistindo, pode ser assim, ao vivo a cores, essa carnificina, né? Então, só para dar um outro dado, a faixa de Gaza, ela tem uma população e um tamanho mais ou menos parecido com a Baixada Santista, né? Quer dizer, como nós estaríamos hoje na Baixada Santista se no prazo de 2 anos, pelo menos 70 mil pessoas, né? Porque os dados apontam que esse número é bem maior, né? Ele vai até corrigir os dados aqui, mas, né, dezenas de milhares de pessoas na Baixada Santista, num prazo de 2 anos,
fossem literalmente, né, assassinadas, mortas, explodidas. É isso que está acontecendo. Então, não importa que, enfim, a Palestina esteja tão distante de nós, ela está distante de nós do ponto de vista geográfico, mas do ponto de vista moral, ela está dentro das nossas casas, né? Como a gente se porta diante desta desgraça, desse massacre, diz tudo sobre quem nós somos, né? Então, queria só reforçar e agradecer muito, viu, a contribuição do Emir. Hoje o Emir deu uma aula para nós todos na Universidade Católica de Santos. Essa aula vai ser repetida, né, hoje à noite. E, enfim, só queria destacar um pouco esse aspecto, né, que a gente tem que se sensibilizar, a gente não só tem que conhecer, né, nosso grupo de pesquisa aqui, que o professor Luciano Mocelin, né, também está na coordenação do grupo. A gente tem trabalhado 2 eixos, né? A conscientização, ou seja, você precisa trazer informação, ajudar as pessoas a saberem o que está acontecendo, né? Porque a imprensa hegemônica, desgraçadamente, não está fazendo isso, que seria o papel dela, né? Ela está tendo lado, pode ser assim, e o lado exatamente do Estado de Israel e do sionismo. E o segundo eixo que a gente tem trabalhado é a questão da sensibilização, né? Ou seja, se a gente não tiver vínculo empático com uma criança que vê a sua família toda ser destruída por bombas, né? Uma criança que tem o corpo inteiro queimado pelas bombas de fósforo, né? Que até o Emir estava comentando, né? Uma criança que vai crescer sem alguns meses. Hoje, só um último dado, hoje em Gaza você tem proporcionalmente o maior número de crianças amputadas do planeta, né? E essas amputações não é fruto de algum problema ali que, enfim, né, infeccionou uma unha, teve que tirar o dedo, né? São amputadas por conta da ação do Estado de Israel, né? Quer dizer, que é um Estado terrorista, é um Estado que transita à margem da lei há décadas, né? Por isso a gente tem aqui o professor Luiz Fernando que, né, domina muito bem esse tema, né, sobre essa questão da ilegalidade do Estado de Israel. Enfim, mas tem muita coisa para a gente ir conversando aí. Obrigada, desculpe pela contribuição. Mas eu acho que o Emir ia corrigir os dados aqui. Os né? dados, né, Emir? Então, aqui, olha, total de exterminados desde 7 de outubro de 2023. São 81.449, considerando 11.200 desaparecidos ainda sob escombros. Ou seja, são 3,7% da demografia de Gaza computada em 7 de 10 de 23, que era 2.226.000 palestinos em Gaza. Então, esse total de 81.449 exterminados corresponde a 3,7% da população. No Brasil, e aí vem a noção da dimensão, porque as pessoas não conhecem Gaza. Ninguém teve em Gaza. Mas o pessoal do Brasil vai entender o próximo dado. No Brasil, seriam 7,9 milhões de mortos. Em 2 anos. Ou 179 vezes maior que todas as mortes violentas registradas no Brasil em 2024. Ou seja, em 2024 foram computadas 44.127 mortes violentas no Brasil. Para alcançar o que foi feito em Gaza, para alcançar quase 8 milhões, serão necessários 1 século e 8 décadas de mortes violentas no Brasil para se chegar ao atual estágio de extermínio de Israel e Estados Unidos na faixa de Gaza em apenas pouco mais de 1 ano. Isso é alarmante. Isso aqui é uma insanidade de tal tamanho que muitas vezes a gente parece que está fantasiando a coisa, né? Mas não estamos, gente. Isso aqui é
é muito grave, como disse o professor Ricardo, é muito grave para a humanidade. Né? Nós temos uma grande responsabilidade, o mundo tem uma grande responsabilidade, e assim como foi derrotado o regime de apartheid na África do Sul, nós vamos ter que derrotar o regime sionista de Israel. E isso não significa exterminar judeus, matar judeus. Pelo amor de Deus. Ninguém me venha dizer que a minha crítica ao sionismo é uma crítica ao judaísmo. Se alguém disser isso, é um grande pilantra. É uma pessoa mal intencionada. Pode me chamar do que quiser, de antissemita, mas eu sou semita. Como é que eu vou ser antissemita? Olha, é uma manipulação, né? Não, é uma manipulação total, porque é o seguinte, existe um livro do professor Norman Frankenstein, que diz, o título do livro, A Indústria do Holocausto. Esse é o título do livro. Por que ele pôs Indústria do Holocausto? Porque os israelenses, o governo israelense, o regime sionista de Israel, até hoje ele cobra impostos da Alemanha. Até hoje, ele se blinda das críticas, se vitimizando ainda sobre a questão do Holocausto. Ou seja, o Holocausto virou passe livre para Israel fazer o que quiser. Então, o que quiser ela fez e ainda continua fazendo. Ela ri na cara do mundo todo, até hoje. Então, é preciso derrubar esse regime, é preciso acabar com esse regime sem dó. Sem dó. Porque no momento que ele diz que nós queremos exterminar o Estado de Israel, não. A Alemanha, o regime hitlerista foi derrotado na Segunda Guerra. A Alemanha terminou? Não, a Alemanha está lá. O povo alemão está na Alemanha. A França foi invadida pelos nazistas. A França foi exterminada? Não, está lá. Então, a questão não é o extermínio de Israel. A questão é o extermínio do regime sionista de Israel. Essa é a diferença. Né? Porque nós não fazemos distinção entre judeu, muçulmanos e cristãos. A população palestina tem 10 a 15% de cristãos. O Santo Sepulcro está lá na Terra Santa. Sim. Os templos das 3 religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e, por fim, o islamismo estão situados lá. Então, é um lugar sagrado para todos. Né? Os judeus não precisam do Estado judeu para se proteger. Não precisam do Estado para se proteger. É só conviver bem com os palestinos que eles vão estar protegidos. Conviver bem com as pessoas. Conviver bem com as pessoas. Eu acho que a sociedade israelense está toda manipulada, está toda deturpada, e está vivendo uma insanidade coletiva. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro que os jovens que lá nascem têm que servir durante 3 anos, no mínimo, o exército. Então, cada um lá é um combatente israelense. As cenas que a gente viu ontem, está no Instagram para todo mundo ver, aquele soldado que estuprou o palestino na prisão, estuprou um palestino na prisão, estavam cantando vivas para ele. A população civil estava cantando parabéns por ele ter feito o que fez. É evidente que Hitler foi eleito também. Foi eleito e acabou com a democracia. Teve apoio. E esses fanáticos, esses extremistas israelenses estão acabando com os palestinos e com os próprios judeus, porque o sionismo sequestrou o judaísmo. Também. O sionismo sequestrou o judaísmo, porque ele se arvora no direito de representar todos os judeus no mundo todo. Não, falou, um judeu quebrou a unha lá no Alasca, isso se tornou um problema não do governo do Alasca, não da prefeitura do Alasca, mas lá de Israel. Só que a gente viu, durante esses 2 últimos anos, à custa do sangue palestino,
o que se tornou a solidariedade com o povo palestino. Eu nunca vi as manifestações que houveram no mundo todo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, porque é lá que eles vão perder a guerra. Começou em Nova York. Sim. O Israel está muito preocupada com Nova York. O prefeito foi eleito, né? Está muito preocupado. É ele e mais 79 cargos de muçulmanos. Ele é o mais simbólico de todos, porque é a maior cidade do mundo, praticamente. E aqui tem mais judeus. E aqui tem mais judeus no mundo, veja só. Eu me lembro no dia, quando eu vi aquela primeira manifestação de 500 mil em Londres, eu falei com o Rabah, com o Walid Rabah, que é o presidente da FEPAL. A FEPAL é filiada à nossa entidade, né? A COPLAC. Eu falei para ele, depois eu repeti isso em vários momentos, falei, isso que está acontecendo é o início do fim do regime sionista. É o início do fim, porque não pode ser. Não pode perdurar por muito, muito mais tempo, né? Nós já estamos, a Nakba, oficialmente já é o ano 77 da Nakba, né, esse ano aqui. Logo a gente está completando os 80 anos da Nakba. Para não dizer que começou antes, um pouco antes, os problemas, mas eu digo que a criação artificial, né, e forçada do Estado de Israel, ao arrepio do direito internacional, ela provocou tudo que nós estamos vendo hoje no Oriente Médio. Não só em Gaza, na Cisjordânia, que hoje está sendo atacada pelos colonos, que o Netanyahu falou que quer anexar a Cisjordânia, que quer expulsar o pessoal de Gaza. Então nós temos que denunciar e não podemos parar de falar sobre a Palestina, sobre toda a Palestina, né? Isso. Um fato que o professor citou hoje de manhã, essa queda, né, do Estado de Israel, do sionismo, ele vai se dar quando os Estados Unidos, que é o grande sustentador, né, não é outro país, né, os Estados Unidos sustenta isso. E é por isso que a ONU não tem força nenhuma, ela faz um monte de resolução, não adianta de nada, né? Já está começando a declinar, né? Porque o Império Americano, acho que já dá sinais eu acho que do estertor dele, né? Do fim dele, não é isso? Você acha? Primeiro agradeço a Eneida, enfim, está ao lado do Galvanese, do Emir. Eu quando eu escuto o Emir falar, né, sobre a questão palestina, enfim, tem um conhecimento de causa enorme, né, viveu uma vida, né, ligada a isso, à militância, mas me lembra muito um autor chamado Giovanni Arrighi, sociólogo italiano, né, companheiro da Beverly Silver, dos Estados Unidos, e ele escreveu um livro que se chama Adam Smith em Pequim, que é um clássico, né, e o outro chamado Longo Século XX. E lá, nesse livro, ele diz o seguinte: transições hegemônicas geralmente levam a um caos sistêmico no mundo, né? Então, você tem transições hegemônicas que ele fala desde lá do século XVI, Portugal, a Espanha, Gênova, enfim, a Holanda, a Inglaterra no século XIX, século XX os americanos, e vem essa bagunça toda. E hoje, né, talvez a gente esteja vivendo hoje um novo ciclo que já começou. Com certeza. Né? E aí eu queria deixar essa pergunta para o Emir, né, conhecedor da causa, que é o seguinte: hoje a gente tem visto o quê? Os americanos estão em franco declínio. Né? Declínio político, declínio moral, declínio, enfim, econômico, tecnológico, né, diplomático. Mesmo a máquina de guerra americana, já os porta-aviões chineses já estão na vanguarda com a propulsão magnética, enfim. Você começa a ver sinais do outro lado do mundo que, né, já começou um novo ciclo, né? E, ao mesmo tempo, você vê aí 80 anos de um suporte dos Estados Unidos a essa máquina de moer gente chamada Israel, né? E uma questão que eu acho importante é o seguinte: pela primeira vez na história do Oriente Médio, nós vimos os chineses invadirem o espaço aéreo, que é palestino, Gaza, né? Mas que Israel controla, invadir e jogar mantimentos à revelia
da autorização de Israel. Aviões chineses foram lá e jogaram, né, com paraquedas mantimentos para os palestinos em Gaza, sem pedir autorização. Aí, Emir, você deixou uma coisa muito latente, que é o seguinte: temos que destruir o sionismo, o Estado sionista. Isso não tem nada a ver com o judaísmo, isso não tem nada a ver com a história do povo judeu, enfim, mas sim aquele Estado que está colocando palestinos, crianças, mulheres, enfim, a razia, né, da história. Como é que você vê, nesse sentido, a forma como isso deveria ser feito? China em ascensão, criando aí o BRICS, que tem agora dentro dele o berço do sunismo, o berço do xiismo, sauditas e iranianos junto nesse BRICS, né? Ao mesmo tempo, você ter os chineses cada vez mais, e as tarifas mostraram isso, se contrapondo aos americanos de forma muito firme. Seria a destruição desse Estado terrorista algo que os chineses teriam participação? E os BRICS? Ufa! Obrigado pela pergunta. A questão é, do nosso ponto de vista, só para complementar, os palestinos já não conseguem mais sozinhos. Eles são vítimas. De onde viria? De onde viria? A queda do regime da África do Sul, ele se baseou em 3 pilares. A solidariedade internacional, como aqui a gente vê, né, nas ruas, os movimentos, as pressões, os boicotes econômicos, as sanções governamentais dos países, sufocando financeiramente o regime, e a mobilização interna do Congresso Nacional Africano, inclusive em armas, que Mandela liderava. Sim. Então, é o tripé, né? Esse tripé, né, a Palestina tem a solidariedade internacional, né, é reconhecido como Estado por 159 países. Convidada para os BRICS. Mas ainda não tem as sanções. Os países ainda não se mobilizaram para o cerco devido, o cerco prático, que é o bolso, que é as finanças, né? Como o governo hoje atual quer fazer na luta contra o crime organizado. Você tem que atingir a cabeça. Porque se atinge a cabeça, você mata os soldados todos lá embaixo. Né? Não é só matar os de baixo e ir substituindo por outros. Isso é inteligência. Então é isso. Agora, a questão dos BRICS é uma questão mais complexa, né? Ela vai precisar de um tempo de configuração aí, de um modelo tal que ainda não tem. A gente sabe que eles se juntaram com interesses do sul global, né? A maioria é sul global, mas não tem uma carta de princípios ainda, uma coisa mais estruturada organicamente. É uma saída para o unilateralismo, que é liderado pelos Estados Unidos, e é evidente que já estão fazendo transações fora do dólar, que esse é o ponto central. Esse é o fim do fim. Esse você toca na ferida do dinheiro, né, do dólar, que é a força dos Estados Unidos no mundo todo, é o dólar. A China, sem dar um tiro, sem construir uma base militar em nenhum país do mundo, está conquistando o mundo. Então, são concepções de mundo diferentes. Né? Um é ganha-perde e outro é ganha-ganha. Essas são as bases de negociação. O Trump, por exemplo, primeiro ele te derruba para depois falar, não, vamos negociar. E ele quer impor as condições nessa negociação. O chinês, pelo que eu estou vendo, age de forma diferente. A causa palestina, a COPLAC, a FEPAL, não tem partidarismo. A gente não tem partido político para seguir. Porque a causa palestina é humanitária, pertence a toda a humanidade. Não pertence é a moral humana.
Hoje a régua moral do mundo é a questão palestina. Quem fala que apoia Israel está apoiando o genocídio palestino. Isso hoje está claro, né? Então, o mundo está polarizado? Está. Ainda bem que está. Precisa estar. O que não pode é deixar as coisas acontecerem do jeito que estavam indo, né? Que estão indo ainda. Então, eu acredito que a China, de um lado, a guerra da Ucrânia terminando de outro, né? Porque isso atrapalha um pouco a movimentação russa, também em direção ao Oriente Médio, em aliança com a China, né? E outros países. Quando houver uma correlação de forças diferente da atual ainda, eu acredito que nós estamos num período de transição na construção de um modelo gestado dentro do BRICS. Sim. Nós não temos ainda um modelo acabado que possa confrontar diretamente a correlação de força com os Estados Unidos. Ainda não, né? Militarmente tem. Militarmente, você junta a China, e a Índia e a Rússia, acabou. Sim. Okay, você quer mais poder do que isso? Mas do ponto de vista das relações financeiras, da economia, das instituições internacionais, do ponto de vista financeiro e econômico, o peso é gigantesco. O peso é gigantesco. Agora, você falou da Arábia Saudita, né, por exemplo. É evidente que dentro do BRICS você tem interesses também que se chocam, né? Não são interesses totalmente convergentes, né? Agora, o que une? O que une todos querem entrar para o BRICS? Por que todo mundo quer entrar no BRICS? Sabe por quê? Porque não confiam muito nos Estados Unidos. Sim. Porque querem se proteger. Querem estar com gente que pensa mais ou menos que as relações entre países têm que ser em pé de igualdade, com respeito, e não na força e na arrogância. Então é por isso, por exemplo, você pega o Catar. Israel bombardeou o Catar. O maior parceiro americano, a maior base militar dos Estados Unidos está no Catar. A Israel bombardeou o Catar. O Catar tinha presenteado o Trump com um avião que vale 400 milhões de dólares. Passei o Força Aérea para levar o Trump para lá e para cá. E vai lá Israel e bombardeia o melhor parceiro dos Estados Unidos no Oriente Médio. Isso desencadeou a fúria do Trump, que fez Israel cessar fogo. O Trump, lógico, desempenhou um papel no cessar-fogo. Não é que ele morre de amores pela questão palestina, ele está se lixando para os palestinos. Ele quer dar ao mundo a impressão que ele é o pacificador, que ele para as guerras. Ele vive falando isso, que parou guerra em 9 países, 8 países. Fala isso toda hora. E quer ganhar o Prêmio Nobel da Paz no próximo ano. Ele dá as cartas, né? Ele, você vê, o tarifaço que foi imposto ao Brasil. Onde é que foi parar? O Brasil já arrumou tanto mercado por aí. Sim. Inclusive na China. Aliás, 85% da soja exportada pelo Brasil. Já. China. Então, nós já. Agora vai inverter que a China vai voltar a comprar dos Estados Unidos, porque já fez um acordo com os Estados Unidos. Então o que nós estamos vendo é uma fase de transição. As coisas estão em ebulição. As coisas estão... Você vê, na COP30, é a primeira COP que eu vejo que a reunião das lideranças começa antes do encontro oficial. Eles se encontraram antes. Porque ela começou na segunda, mas eles se encontraram antes. Por quê? Porque já tem algumas coisas já em consenso, já estão acertadas. Por que estão acertadas? Porque a gente está vivendo todos esses furacões no mundo todo, que o pessoal já vai se dando conta. A mesma coisa com a questão palestina, o pessoal está se dando conta. É que nem a mudança climática. Aflorou. Agora, chega um ponto da água em ebulição. Você põe o fogo, vai fervendo, mas chega um ponto que ela entra em ebulição. Então, nós estamos nesse processo.
nessa fase histórica fantástica. É fantástico, porque é muito maluco tudo isso que está acontecendo no mundo todo. Interessante, né? É muito interessante. Então, eu vejo que o BRICS, eu falei isso hoje lá para o pessoal, o BRICS é a luz no fim do túnel, que está surgindo para se contrapor a esse poder imperial, que estava reinando desde a década de 80, do neoliberalismo para cá, né? E que, pouco a pouco, a gente está vendo que realmente não vai se sustentar. Não vai. Não pode se sustentar porque é o seguinte, para os Estados Unidos manter a classe média deles lá, se você for, eu fui em 79 dos Estados Unidos, fiquei na casa da minha tia, 79. O vizinho era lixeiro, a profissão dele era lixeiro. Aí eu saí assim e fui conhecer a rua, né? Que é curiosidade, eu tinha 19 anos. Eu fui conhecer a rua. Pô, tem 2 carros zero na casa do lixeiro. Aí eu abro o lixo do lixeiro, eu abri o lixo, eu destampei queria ver o que tinha no lixo. Olha a minha curiosidade. Tinha um rádio que funcionava, tinha uma Coca-Cola na metade, tinha salgadinho na metade. É um desperdício impressionante que eu vi naquela época. Aí me veio aquela curiosidade. Alguém deve tirar de alguém para manter essa gente aqui. Eles devem explorar os outros para manter os deles nessas condições. E é isso que acontece. Aí você vai lendo, você vai vendo, vai pesquisando, vai estudando, você chega a essa conclusão. Que o padrão de vida da classe média americana, para se manter, eles vão agora com todas as unhas que se colocar contra eles. Porque a guerra vai ser difícil. Então, não vai ser fácil, assim, os BRICS e tal. Vai ser um processo demorado. Agora, esperamos que a questão da Palestina, né, que o Estado palestino possa se estabelecer. Antes de... com a sua capital Jerusalém Oriental, Jerusalém, que a gente possa fazer um passeio lá na Palestina livre, soberana e independente. Muito bem. Do rio ao mar. Oxalá. Gente, olha, muito, muito bom. Muito bom, mas a gente vai ter que encerrar o assunto. A gente começou com BRICS, né? Vai continuar ainda com BRICS. E, bom, tem mais alguma coisa que você queira, que ficou assim para trás, que não falou, que queira colocar? Olha, eu gostaria que todo mundo que tem rede social, né, pudesse entrar na rede da FEPAL, né, que é FEPAL Brasil, FEPAL. O meu perfil está à disposição, se alguém quiser mandar alguma pergunta, alguma coisa. O meu nome é Emir Mourad, M-O-U-R-A-D, Emir Mourad. Aí pode escrever, a gente responde e troca ideia, né? É bom sempre estar falando sobre a Palestina, conversando com os amigos na escola, no trabalho. E queria agradecer o convite e queria agradecer também a presença do professor Ricardo e do professor Luiz, que eles estão sendo uma gentileza enorme comigo, de lá para cá, me leva para cá, me mostra a universidade, me apresenta para todo mundo. Eu estou me sentindo uma estrela mesmo, viu? Parque de diversão, né? Mas é uma estrela luminosa, pode ser assim. Ainda bem, num horizonte menos... tão sombrio como a gente tem hoje. 2 palestras, um podcast, vai ser... Está se divertindo. Estamos cumprindo nosso papel de militante, de humanos. De humanos, né? Fernando. Gostaria de agradecer também depois primeiro a Eneida pelo espaço, né, de estar disponibilizando para a gente, o Emir, um amigo irmão, né? É um prazer enorme servi-lo, né, a você poder desempenhar, né, o propósito, que eu acho que é defender a causa, né, você expor, né, o que de fato tem que ser exposto.
e ao Galvanese, por ter formado o grupo, o grande idealizador do grupo. Eu não sou o coordenador do grupo, quem é o Galvanese. Eu sou só aquele cara, ó, você precisa de tal contato? Tá aqui. Precisa disso? Tá aqui. Precisa que lá vai buscar? Eu vou. Mas quem formou, idealizou, pensou foi o mentor intelectual. É o mentor intelectual e prático, né? Então, só agradecer. Agradecer mesmo, né? É um prazer estar com vocês. E espero que o grupo que você formou, o grupo de Solidariedade Gaza, possa aumentar, né? E desenvolver cada vez mais atividades aí. A gente fica à disposição. Olha, queria agradecer, né, esse meu envolvimento lá com a questão de Gaza já gerou até a troca do meu sobrenome na universidade, né? O pessoal está me chamando de Gazanese, em vez de Galvanese, né? Então, eu falei, olha, não tem problema se quiserem me chamar de Gazanese. Se for para trazer o tema de Gaza, da Palestina, né, do sofrimento, né, pode ser assim, indescritível, né, que essas mulheres, que essas crianças, que esses homens, que esses idosos estão sofrendo, são nossos irmãos, né? E eu acho que a gente, onde há uma pessoa sendo violentada, sendo desrespeitada no mundo, a gente tem que estar lá, né? Jesus dizia, né, que o meu próximo é quem precisa de mim e em relação ao qual eu me aproximo, né? Então, os palestinos são nossos próximos, né? E a gente tem o dever moral de se solidarizar com eles, trazer informação, conscientizar e sensibilizar a sociedade. A gente na universidade está tentando fazer um pouquinho disso. Aliás, Jesus é o primeiro revolucionário palestino. Exatamente. Palestina, exatamente. Palestina, né? É isso mesmo. É isso. Gente, eu agradeço, viu? Agradeço, Emir, muito, muito, muito a sua presença. Foi, assim, muito importante. Eu tenho certeza que você ficou até o final, por favor. Compartilha, dá o like, se inscreve no canal. É importante, vocês vejam, a mídia alternativa levar outras informações de um outro lado, de uma outra realidade, do que a mídia hegemônica, que às vezes se pauta por outros interesses, e a gente não. A gente quer mostrar o que está acontecendo mesmo no mundo, sob o ponto de vista humano, progressista, de dignidade, de um outro nível, de uma outra sociedade, de um outro nível civilizacional. Quase que eu me enrolo aqui para falar. Então, eu agradeço muito esses gigantes. Espero vocês novamente, né? E Emir também, quando estiver por aqui, será muito bem-vindo. Tá bom, gente? A gente vai deixar na descrição do vídeo os contatos da FEPAL, COPLAC, também da Unisantos, da Universidade Católica, toda a programação. Espero vocês na próxima segunda-feira.